Você me fez lembrar de uma história e eu juro que, eu não sabia dessa história quando te falei disso, né, de olhar jornal e tentar ver oportunidades e tal. Mas é o seguinte, o Oracle de Omaha é o seguinte, é você vai conhecer o Warren Buffett, né, que é o maior investidor do mundo, né. O que ele faz? Dizem, né, que ele olha os jornais, né, e busca oportunidades ali nos jornais, vê as entrelinhas e tal, e consegue enxergar alguma coisa que o pessoal tá falando ali, ele com critério 1, 2, 3, 4, 5, ele já consegue perceber qual que vai ser a linha daquela empresa, ele investe muita grana em ações e tal. Né? Bom, as oportunidades, então quer dizer que a leitura contínua, né, sem dúvida nenhuma, é fonte de aprendizado, mas não é só isso, é fonte de oportunidades, né? Desde que você tenha um olhar de águia, ou seja, você percebe ali que aquela informação pode ser importante para o cliente, para você. Bom, e você tem que disseminar isso. Me lembro também que em 2005 apareceu a lei do bem, a lei da inovação. E sempre me chamou a atenção os custos que as empresas têm, né? Para fazer projetos, para inovar, né? E aí a gente começou a olhar para essa lei com carinho e com muita, eu diria, que a gente, eu não diria que havia já algumas empresas que estavam buscando o caminho da lei do bem, né? Mas a gente fez barulho com a lei do bem, né? A gente ajudou muito as empresas a implantar a lei do bem, né? O que é a lei do bem? A lei do bem, ela reduz em até 20% os custos de um projeto de inovação tecnológica, né? Então, essa lei, olha, desde 2000, a gente está falando disso desde 2005, né? Então, foi por incentivos fiscais, talvez, que esse assunto me atraiu bastante, que era a cenourinha, né? A cenourinha, ou seja, as empresas buscando recursos, né, financeiros para subsidiar os seus projetos inovadores. E aí a gente olhou para essa lei do bem, pensou, me lembro de uma consultoria também que falava bastante disso também, e a gente construiu ali as bases para falar da lei de inovação tecnológica. Bom, esse é um ponto. Mas a inovação é muito mais do que isso. A inovação, ela é direito fundamental, por exemplo. Quando você, por exemplo, libera a inovação na sua organização, faz com que as pessoas pensem fora da caixa ou permita as pessoas darem ideias, inovarem, você está, na verdade, permitindo liberdade de expressão, que é direito fundamental, né? Que é direito que a pessoa tem de se expressar. Então, poxa, você não olhar para a inovação como liberdade de expressão, direito de inovar, imagina que você bloqueie isso na sua organização, né? Você está bloqueando a liberdade daquela pessoa de eventualmente trazer sugestões de melhoria no negócio, né? Então, eu sempre me preocupei com isso. Eu falei assim, puxa, eu acho que trazer inovação para as organizações é trazer não só resultado financeiro, né? Mas é também trazer liberdade de expressão, né? É trazer desafio. Lembra aquela história que eu comecei dizendo assim? Tinha a ver com a minha raiz ali, né? Porque quando você inova, você se desafia, você sai da caixa. Então a inovação começou a nascer, foi difícil estruturar. Hoje a gente, graças a Deus, tem projetos estruturados de gestão da inovação. Sabemos dar para as empresas incentivos fiscais à inovação. Sabemos dar para as empresas treinamentos de inovação. Sabemos conectar as empresas em Open Innovation, conectar elas com centros de pesquisa,
Graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com a Embrapa, com o IPT, com Fundepag, Conexão F, com PUC Campinas, com universidades e tal, e eu consigo aproximar empresas desses centros de inovação. Mas não é só isso. Às vezes você tem que encontrar inovação em startups, né? E aí você tem contratos de transferência de tecnologia. Então, quer dizer, você tem toda uma questão estruturante e complexa por trás da inovação. Mas a sua pergunta inicial foi a seguinte: o que te atraiu? E eu diria que foi isso, foi o quanto a inovação pode desafiar, o quanto ela traz liberdade de expressão e o quanto ela traz resultado econômico. E aí, além desses pontos, eu me lembro de um autor que me chamou muito a atenção, que foi o Schumpeter, né? E o Schumpeter tinha uma frase muito impactante, e que é difícil de vencer essa frase, né? E tem a ver com... Daqui a pouco a gente vai falar do Oceano Azul, mas é o seguinte, o Schumpeter dizia que quando você busca o caminho da inovação, e não a concorrência só por preço, né? Mas o caminho da inovação, e você atinge isso, você ganha monopólio temporário. E esse monopólio temporário é porque você não tem concorrente. E aí seus lucros são extraordinários. Então, veja que apostar na inovação você vai falar assim, pode não dar certo. Pode não dar certo. É um projeto, é uma cultura, a cultura da inovação, né? É uma forma de ver o seu negócio sempre com um olhar diferente. Mas se você encontra esse caminho, você surfa por esse caminho com um verdadeiro monopólio e com lucros muito maiores do que eventualmente você teria se estivesse apostando no que a concorrência já faz, que é o que o pessoal chama de oceano vermelho, né? Oceano vermelho de sangue, de tubarões e tal, né? Você, ao contrário disso, você surfa num oceano azul, né? Então, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver essa história rápida que eu estou tentando contar aqui em 5 minutos. E essas são as bases para a gente, sim, ter na nossa consultoria um pilar bastante estruturado para quem nos procurar e quiser fazer gestão da inovação, nós estamos à disposição, né? E não só fazer a gestão da inovação, mas apoiar a empresa a tirar uma ideia do papel para que ele seja executado e que seja implantado na organização. E eu posso contar essa história com muito orgulho. Recentemente eu ajudei uma empresa a implantar aí lá no interior de São Paulo, na cidade de Cosmópolis e tal, ajudei eles com incentivos fiscais e tal, por exemplo, tirarem da vinhaça, que é um problemão na cana-de-açúcar, né? Energia, né? E foi um projeto... Todas as bases foram lançadas. Um projeto de austeridade, um projeto que a gente buscou financiamento via Lei do Bem, buscamos financiamento via editais, atraímos para a organização parceiros tecnológicos, nos aproximamos de uma universidade próxima ali, né, de Cosmópolis e tal, em Campinas e tal. Enfim, a coisa aconteceu e, graças a Deus, é mais um projeto que está aí ajudando o Brasil a crescer, né? A gente tem que sempre olhar para o nosso país com muita vontade de fazer esse país crescer. Não tem que ficar só olhando com problemas e tal. Isso vamos em frente, vamos fazer esse país melhor. Esse é o ponto. Tem que...